E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar de um treino de pernas focado em posterior e glúteo. Eu sei que para a maioria das pessoas começar com quadríceps tende a ser o ideal, né? Porque normalmente a gente começa pelos grupos musculares maiores e, tipo assim, se você vai fazer agachamento livre, normalmente é recomendável que você comece por ele, porque é o exercício mais pesado assim, ou talvez terra assim. Mas, enfim, no meu caso, considerando o jeito que eu apresentei meu físico na última competição, olhando assim, avaliando tanto de frente, de lado, de costas, eu sinto que o meu quadríceps e meu adutor também estão bem mais desenvolvidos que glúteo posterior. No caso, eu acho que nem é só, não, a diferença muscular nem é tão grande. O problema principal é a questão de que posterior e glúteo acumulam muito mais gordura. Então, quando começa a secar bem, o quadríceps está parecendo gigante porque está seco, né? Porque a impressão é uma coisa visual, que quando você tem um BF muito baixo, quando a pele está fina, o músculo aparenta muito mais. Enquanto que o posterior, já que tem mais gordura, então, tipo, uma coisa que eu estou tentando fazer é que já que o meu posterior nunca vai estar tão seco quanto o meu quadríceps, pelo menos vai demorar para acontecer isso aí. Eu estou tentando apenas aumentar ele, aumentar o meu posterior, aumentar o glúteo. E para isso que eu montei esse treino aqui, que é aqui foi terça-feira. Eu baixei um pouco o peso, porque eu resolvi fazer um mini cut, porque eu tô fazendo meio que uns experimentos. Eu quero. Eu tô conseguindo progredir de carga, apesar de estar um déficit calórico. Eu fiz um déficit calórico um pouco mais reduzido do que eu já fiz no passado, porém eu tô fazendo mais cardio, né? Durante o meu booking, esse último booking que eu estava fazendo, eu fiz bastante cardio. Eu comecei, realmente consegui finalmente correr bastante, que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade em questão cardiovascular, de respiração, assim, de poder correr por mais tempo. Então eu tô gastando muito mais caloria. Então eu não tô com uma dieta com déficit calórico tão baixo. Então não tô tendo uma perda de força ainda. Também vai fazer 2 semanas. Tipo assim, eu queria fazer duas coisas, né? Fazer um cut com pausas, que eu faço 2 semanas, 3 semanas de cut, e depois eu como na manutenção, assim, o número de calorias apenas para manter o peso. E vou repetindo esse processo com pausas para evitar catabolismo e dar uma descansada para o meu corpo e também reavaliar. Porque cada semana de manutenção eu pretendo fazer bioimpedância. Que eu fiz recentemente, um tempo atrás, meu BF deu 12,5, com 9,8 kg de gordura no corpo. Então, tipo, eu quero ver como que eu reduzo de semana, mais ou menos de a cada 2, 3 semanas, assim. Eu acho que vai dar mais ou menos 3 a 4 semanas, assim. Vou tentar fazer todo mês, todo começo de mês. Eu vou tentar fazer isso para dar uma avaliada e ver mais ou menos para onde o meu corpo está se desenvolvendo, né? Esse é o plano. Então, o meu treino atual, búlgaro. Eu começo fazendo búlgaro. Eu uso, não faço nem com halteres, nem com Smith, que é como normalmente o pessoal faz nas academias. O que eu faço é usar uma máquina nova que tem na minha academia, que é tipo uma alavanca, assim. Eu não sei como descrever. Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Aqui. Ah, por alguma razão, esse é meu novo celular. Ele não abre certos, certos tipos de vídeos, assim. Não sei se a qualidade é tão boa que eu tenho que procurar um reprodutor de vídeo melhor. Opa, não, aqui volta. Aqui. Como vocês podem ver, tipo, é uma máquina em que você pode fazer vários exercícios, pode fazer búlgaro, stiff, remada, dá para fazer uma grande variação de exercícios que você vai pegar o peso embaixo e você vai fazer o movimento, e a carga vai ser segurada nas mãos, né? Como se fosse fazer búlgaro com halter. Só que ele tem um apoio aqui para fazer o búlgaro e ele tem uma possibilidade de muita carga, porque os halteres de academia só vão a 40, né? Academia de rede, a não ser que tu vai no Ironberg da vida. Então a gente está falando de ambientes em que você tem dificuldade de aumento e progredir de carga. Nesse caso, dá pra botar peso pra caralho. Tipo, eu tô fazendo com 50. Tipo, é uma placa de 25, uma de 10, uma de 5. Não, não, 25, duas de 10 e uma de 5. Aí dá 50 em cada lado. Mas, pô, dá pra botar umas 5 placas de 20, 125. Tá doido? Imagina fazer búlgaro com 120. Então, tipo, a progressão nessa máquina é infinita. Tipo assim, dá pra. Eu posso treinar minha vida inteira, posso até mesmo começar a tomar uma porrada de hormônio, que eu duvido que eu vou chegar num ponto que eu vou estar fazendo búlgaro com 150 em cada lado, né? Tipo, 3 vezes mais do que eu tô fazendo agora. Algo difícil de acreditar, mas nunca se sabe, né? Mas enfim, vou mostrar mais ou menos a execução do meu búlgaro. Tá começando a ficar mais pesado, mas apesar do cut eu não estou perdendo muita força. O que eu faço é inclinar bastante o tronco para frente, porque dá uma ênfase maior no glúteo, né? Mas também vai pegar quadríceps, tipo, você não acha que você vai isolar completamente o glúteo com isso. Eu prefiro começar com esse exercício, porque tende a ser mais cansativo do que com o stiff. Ainda mais tem que fazer os dois lados, né? Tem que fazer. Tecnicamente são 6 séries, né? Então, já que tende a ser mais cansativo, eu meio que troquei de fazer sempre o agachamento livre, primeiro, por esse daqui.
Porque, sinceramente, eu já notei diferença. Tipo, eu acho que realmente para desenvolvimento do glúteo, Bulgar é melhor que agachamento. Eu sei que podem ter pessoas, artigo científico mostra que não, que é tudo igual, blá blá. É a minha experiência pessoal, eu sempre fiz muito agachamento. Sempre fiz muito agachamento. E aqui é eu fazendo stiff. Ah, não. Aqui ainda é búlgaro, eu confundi. Aqui é uma outra série de búlgaro. E dá pra ver que o quadríceps, com a flexão de joelho, o quadríceps vai ser ativado. Então, primeiro exercício, aqui, 3 séries de trabalho para glúteo e quadríceps e adutor também, né? Aí depois stiff, 3 séries de trabalho para Steve nessa máquina. E no caso, eu não estou contando aqui as séries de aquecimento, que normalmente eu faço uma ou duas, assim, por cada exercício. O hack squat que eu faço depois para o quadríceps, que aqui eu fiz com 70. E depois eu faço 2 séries de flexora, 2 séries de extensora, duas séries de cadeira. Por que eu faço mesa e cadeira? Bem, pela posição, pela diferenciação, assim, eu resolvi fazer dessa forma. E porque na cadeira eu tô tendo dificuldade em progressão. Eu realmente estou fazendo a cadeira flexora mais para apenas contrair bem e alongar o músculo. Porque eu já zerei com as 2 pernas, mas com a unilateral eu não estou conseguindo progredir com mais carga. Tipo, tá chegando num nível que a carga não tá mais progredindo, tá muito difícil a progressão. Então eu pensei que talvez na flexora mudar assim. Então, se vocês forem avaliar aqui, dá 7 séries de trabalho nesse treino para posterior. 8 séries para quadríceps. E a minha, tipo, adutor. Glúteo vai pegar quase. Glúteo vai pegar búlgaro, stiff, hack squad, 9 séries para glúteo. Adutor, búlgaro, hack squad, então vai dar umas 6 séries assim. E mais ou menos esse é o volume de treino por treino. E multiplica por 2 que eu repito esse treino 2 vezes na semana. Então vai ser mais ou menos 16 séries semanais para quadríceps. É, 6, 8, 16. 14 séries semanais para posterior e vai só dobrar assim o valor. Aqui depois, aqui é o fazendo o stiff. Tipo, tentando alongar bem. Com essa máquina, você pega a posição da tua mão tá bem abaixo. Tipo assim, um problema de muitas vezes fazer o stiff que limita a amplitude, que por isso que o pessoal faz no step, que eu não gosto, eu tipo, acho meio estranho. É que quando você vai descer a barra, as anilhas vão bater no chão antes de você descer tanto quanto você poderia para alongar o posterior. E nesse caso, eu consigo alongar bem. Tipo, tô fazendo, descendo mais do que eu poderia descer. Eu fiz um stiff um tempo atrás, eu estava fazendo com anilhas de 10 exatamente para poder ter uma amplitude maior, porque quando você tem uma anilha de 10, a anilha é menor. Então, quando você vai descer, demora mais para a anilha encostar no chão. Que se eu fosse fazer com as anilhas, sei lá, de 25 quilos da minha academia, elas vão bater no chão antes de eu completamente alongar o posterior. Então, tá sendo muito bom nessa máquina, uma boa variação. É muito mais fácil de montar, porque eu já faço o búlgaro, e depois é só adicionar mais peso, né? Que no caso eu fiz com 50 o búlgaro, depois eu podei mais 20 cada lado para fazer o shift. Então, tipo, é bem prático eu já pegar os 2 exercícios principais do meu treino e já fazer um após o outro no mesmo equipamento. Depois disso, eu fui fazer hack squad. Aqui. Aqui foi a série de aquecimento, aquecendo com 40 quilos. Eu tô fazendo de uma maneira que tá isolando bastante quadríceps, porque meu quadríceps é mais desenvolvido que o meu posterior e meu glúteo. Porém, meu adutor, eu acho que tá até de bom tamanho. Na verdade, até incomoda. Eu tenho uma genética boa para adutor. Porque até mesmo quando eu comecei a treinar, quando eu era novo, assim, minhas pernas sempre raspavam uma na outra para correr. Acho que foi uma das coisas que me desmotivou para correr. Por causa que toda vez a minha virilha aqui ficava. A coxa, né? A parte do adutor ficava raspada. Já chegou até a sangrar uma vez, só pra tu ver o nível. Aí, então, é uma coisa que incomoda, porque meu adutor é bem grande. Não sei se é porque meu quadril é meio estreito, mas toda hora, tipo, pra correr, as minhas pernas, elas sempre encostam uma na outra. Tipo assim, eu tenho que abrir muito a perna pros meus adutores, porque tem um pessoal que tem dificuldade, eles fazem as poses e tem um vão entre as 2 pernas, né? Porque eles têm um adutor subdesenvolvido. O meu é bem desenvolvido, ainda mais pro natural, tipo, demais, assim. Tipo, o meu adutor é bem desenvolvido. Então, tipo, até em booking, em períodos que eu tava com o BF mais baixo, até incomodar, até limitava um pouco minha mobilidade para correr, só para vocês verem o nível. Então eu tô fazendo com as pernas bem coladas uma na outra, meus adutores estão grudados um no outro, porque assim, pelo menos de acordo com estudos, mostra que você tem uma ativação maior do quadríceps. Então, estou tentando focar mais no quadríceps, tirar um pouco a atenção do posterior e mandar tudo pro quadríceps, porque eu quero aumentar meu quadríceps. O quadríceps eu quero aumentar e, tipo, acho que vai ser uma boa. Então, aqui eu começo com 40 quilos. Eu sei que não aparece muita amplitude, mas eu tô descendo praticamente até a máquina bater quase. Eu vou tentar descer um pouco mais. Eu acho que eu preciso botar o pé um pouco mais para trás. Porque do jeito que eu tô fazendo, algumas vezes eu percebo que o meu quadril está saindo um pouco do rack, né? Então, tipo,
aqui quando você vai descer, ó, eu não desço mais porque é como se meu quadril fosse escorregar para frente. Então, tipo, eu acho que se eu colocar o pé um pouco mais para trás, eu vou tentar variar um pouco o posicionamento do pé. Não a proximidade de um do outro, apenas a distância mais para cima, mais para baixo, para ver se eu consigo assim melhorar a amplitude. Mas esses aqui são os exercícios que eu gravei. Então, exercícios principais, exercícios compostos, flexora, extensora e outra flexora é meio difícil pra mim gravar, por causa onde elas ficam na minha academia, mas é mais ou menos isso, assim, tipo, que eu tô fazendo, e já notei diferença, tipo, já tô notando uma diferença no posterior e no glúteo, fazendo isso apenas há poucos meses, assim, né? Então, agora daqui pra frente, como eu falei, eu tô num processo de cutting com pausas, que eu vou tentar perder peso o mais devagar possível, e tô tentando progredir carga. E, então, esse é mais ou menos o meu plano, e eu acho que uma coisa que você tem que pensar, assim, se você tem um ponto fraco, você vai ter que começar treinando ele, sabe? Você vai ter que sacrificar outras coisas. Por mais que, é mais funcional você começar pelo quadríceps, começar pelo agachamento livre. Mas se teu quadríceps já tá bom, e seu objetivo é fisiculturismo, seu objetivo não é halterofilismo, não é levantamento de peso, cara, você vai ter que fazer algo assim alguma hora, assim. Pode ter um treino de perna focado em posterior, o outro focado em quadríceps, mas no meu caso eu realmente quero focar só no posterior, e é mais ou menos esse meu plano de como melhorar esses pontos fracos daqui pra frente.